Obrigado aí. Qualquer coisa depois a gente bota lá no... Bem, boa noite. Hoje vamos ver aqui Brasil monárquico, segundo reinado, né? 1840 a 1889. Segundo reinado é o período de Dom Pedro II. Aí aquela questão, porque reinado, né? Reinado é o período que se reina, né? É império. Mas não falamos segundo império, porque o Brasil só teve um império. Dom Pedro I e Dom Pedro II. Teve o reinado de Dom Pedro I e o reinado de Dom Pedro II. Né? Mas eles são imperadores e não reis. Mas é só uma nomenclatura sem grandes problemas, tá bom? Aqui temos esse quadro aqui geral. Aqui o Dom Pedro II, ainda garoto, né? Quando ele assume 14 anos de idade, ele assume o trono. É o chamado golpe da maioridade. Esse golpe foi patrocinado pelos liberais, que organizaram o Partido Liberal logo em seguida. Os liberais estavam no poder, na regência Una, com Diogo Feijó, de 34 a 37. Aí foram derrubados. Né? Foi um golpe que houve. A maioria do parlamento brasileiro, né, se uniu e derrubou esse governo liberal. Colocou no poder um regente uno, que era o Araújo Lima, conservador, né, regressista. Os regressistas eles queriam acabar com o ato adicional. E os progressistas, que vão dar origem depois ao Partido Liberal, queriam manter o ato adicional, 34, né, que descentralizava o poder. Então, houve esse golpe regressista em 37, Araújo Lima assumiu, e, um tempo depois, eles deram outro golpe, que aprovaram uma lei interpretativa do ato adicional, que não interpretava nada, ela acabava com o ato adicional. Então, os liberais se articularam, jogaram para a sociedade, né, e fizeram a campanha da maioridade, que Dom Pedro II, mesmo com 14 anos, poderia assumir. E ganharam a parada. Dom Pedro II sobe ao trono, dissolve o Congresso, nomeia um ministério liberal, os liberais vão governar durante 2 anos com ele, né? E depois que vai ter eleições. Essas eleições que acontecem no final de 41 são marcadas por violência, briga, em vários lugares do Brasil, principalmente na região sudeste, Rio e Minas. Então, isso afetou muito o poder dos liberais, né? Então, eles acabam sendo derrotados nas eleições. E quem assume em 42 são os conservadores, o Partido Conservador, dos regressistas. Eles voltam ao poder. Aí vão governar por 10 anos. Por 10 anos. Porque quem estava no poder controla as eleições. Né? Então, eles vão governar por 10 anos. Então, aqui temos Dom Pedro II, 14 anos de idade, quando ele assume, né, o trono. Aqui temos uma pintura que é do Portinari, um pintor do século XX. É o trabalhador do café. É um jovem negro, né, descalço, mas ele não é escravizado, tá? Porque essa pintura já é século XX. Então, mas mostrando que ele que é o trabalhador do café. Essa pintura, ela coloca esse jovem trabalhador numa postura, né, um tanto quanto assim, digamos, meio épica, né? Ele está olhando para o futuro, ele está ereto, né? Ele é forte, ele segura a pá. O que está dizendo com essa figura? Ele que é quem produz, ele é que é quem trabalha, ele é que gera riqueza, né? O Portinari ele tinha uma concepção muito socialista, né? Então ele faz essa pintura pensando nesse trabalhador. Por isso que ele coloca esse trabalhador numa posição assim, né? De consciência, de força, né? E aqui ao lado nós temos Dom Pedro II com seu manto real, a coroa, o cetro. Isso já no final do Império, né? Ele já está com até meio a barba meio embranquecida, o cabelo também, já um pouco final do Império. Temos Dom Pedro II, né, numa apresentação perante seu ministério, os seus, né, todo o seu séquito lá, corte, né? É uma pintura feita por encomenda, né? Aí ele pinta o Dom Pedro II
num altar, né? O trono atrás dele, Dom Pedro II em pé, né? Com todo o manto, com todo, né? O luxo possível, mostrando o poder do Império Brasileiro. Tá? Essa pintura foi após a guerra com o Paraguai. Né? Então já tem um tempo aí, Dom Pedro II já estava mais idoso, né? Já tinha mais de 40 anos de idade. Né? Então, essa pintura mostra essa força do Império Brasileiro. Tá? Bem, vamos prosseguir aqui. A consolidação e o apogeu, já falei sobre essa questão. Né? O Partido Liberal e o Partido Conservador vão ter conflitos. As eleições do final de 41 para 42 são marcadas por muita luta, até para assassinatos. Né? Então, em 43, quem assume o poder é o Partido Conservador, né? Os antigos regressistas. E vão ficar até o início da década de 50, 10 anos no poder praticamente. Né? Eles vão fazer algumas mudanças importantes. Primeiro, vão criar um cargo, presidente do Conselho de Ministros, que é um primeiro-ministro. O que significa isso? Por que eles criaram esse cargo? Em 47, Dom Pedro II já tinha 21 anos de idade. Né? No final do ano, ele faria 22. Então, eles têm um receio, com 21 anos de idade, maior de idade mesmo, Dom Pedro II tendo o poder moderador na mão, né? Ele pudesse fazer mudanças de caráter liberal. Dom Pedro II era mais próximo dos liberais, politicamente falando. Então, os conservadores vão tirar um pouco esse poder dele. Eles vão criar esse cargo, que é o primeiro-ministro. Muito embora esse cargo seja indicado pelo imperador, é uma atribuição do poder moderador, né, que o imperador é o poder moderador, ele exerce a presidência do ministério. Ele é o primeiro-ministro. Ele exerce a presidência. E o imperador sai fora. Então, esse cargo criou uma espécie de parlamentarismo no Brasil, dando uma sensação de que o parlamento tem poder. Né? É claro que o parlamento passa a ter algum poder a partir do momento que o primeiro-ministro sai do parlamento, né? Ele vai ter a maioria do parlamento, vai governar com o parlamento, e o imperador não entra mais nessa jogada de ficar presidindo o Conselho de Ministros. Ele sai fora. Né? Mas esse poder é muito pouco, porque o imperador continua sendo o poder moderador. Tá? De qualquer maneira, criou um cargo onde o parlamento tem um certo poder. Então, os conservadores fizeram isso para impedir que o imperador continuasse presidindo o ministério. Né? Então, ele para de presidir o ministério, deixa de ser uma atribuição dele. Quem preside o ministério agora é o presidente do Conselho de Ministros, o presidente do ministério. Tá? Essas questões aí não foram muito assim absorvidas pelos liberais, que estão fora do poder. Os conservadores, à frente do parlamento, eles continuam mandando nas eleições. Então, os liberais não têm muito poder. Então, em 48, vai estourar uma revolução em Pernambuco. Pernambuco era uma província dominada pelos liberais. Houve uma eleição lá, né, para a Assembleia Local, os liberais ganharam, mas os conservadores deram um golpe. Aí os liberais pegaram em armas. Essa é a Revolução Praieira. Ela chega até a proclamar uma república em Pernambuco, separar Pernambuco do Brasil. Ela contaminou também Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Chegou até o Ceará, aquele velho Nordeste que está sempre se revoltando. Né? Na realidade, é o Nordeste que não aceita esse poder que está muito concentrado no Sudeste. Né? Então, essa Revolução Praieira, ela demorou mais de um ano, né? Não chegou a ser 2 anos, foi 1 ano e meio, mais ou menos. Eles chegaram a proclamar uma república em Pernambuco. As tropas foram para lá, derrotaram os revoltosos, prenderam todo mundo, mas, ao contrário das outras revoltas, o Dom Pedro II, e muito também em cima do que aconteceu com a Farroupilha. Em 1845, a Farroupilha foi derrotada e houve também um acordo com o Império. Dom Pedro II mandou perdoar
os líderes da Farroupilha. Eles foram anistiados. Tá? E o mesmo vai acontecer com a Praieira. O pessoal vai pegar uma cadeia, 1 ano, 2 anos, mas vai acabar sendo perdoado. Com isso, Dom Pedro II faz o quê? Ele concilia as elites brasileiras. Ele traz para o lado do Império justamente as elites das províncias mais revoltosas, o Nordeste e o Extremo Sul. Né? Ele vai trazer esse pessoal para dentro do Império. Então não há uma repressão, não há execuções. Né? As pessoas pegam um tempo na cadeia e depois são libertadas. E têm seus bens devolvidos, não perdem seus bens. Ou seja, com isso, essas elites, tanto no Nordeste quanto no Sul, elas passam a defender até o Império. Passam a ser mais imperiais do que as elites do Sudeste, que têm o Império na mão. Né? Que as elites do Sudeste se interessam pelo Império porque o café já está gerando muita riqueza aqui, Rio, São Paulo e Minas. Né? São as províncias que já estão sendo mais populosas no Brasil, as mais poderosas economicamente, para elas manter o Império é negócio. Mas para o Extremo Sul e para o Nordeste, é um apoio político, por causa dessa política do Dom Pedro II. Então, isso que é importante na repressão à praieira. Ela repete a política de perdão, anistia, que aconteceu quando a Farroupilha do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, foi derrotada. Tá? Então, isso é importante para a gente ver que é uma nova forma de fazer política que Dom Pedro II trouxe. Né? Em 53, é instaurado um gabinete, chamado Gabinete da Conciliação. Foi uma ideia de Dom Pedro II também. Ele indicou um primeiro-ministro, que era amigo dele, pessoal, era conservador, e propôs a esse primeiro-ministro que ele convidasse liberais para o seu ministério. Gabinete é igual ao ministério, tá? Mesma coisa. Então ele propôs a esse primeiro-ministro que convidasse, né, liberais para o seu gabinete. E ele fez. Então foi um gabinete conciliação, um gabinete formado, né, por liberais e conservadores. E a partir daí iniciou-se uma política de conciliação. Como é que era essa política? Quando durante 2 anos o ministério, o gabinete, era liberal. Aí havia eleições, os conservadores assumiam. Aí, depois de 2 anos, havia eleições, os liberais assumiam. E com isso ficou um rodízio por 16 anos, o que deu uma estabilidade política ao Império. As lutas políticas pararam. Tá? Então, de 53 até o final da Guerra do Paraguai, o Império viveu uma estabilidade política, tá? Que vai até entrar pelos anos 70 também. Vai até entrar pelos anos 70 também. Nos anos 80 que começa uma crise, né? Mas, então, durante muito tempo, o Império viveu essa estabilidade política. Porque, ora, o gabinete era liberal, mas eles sabiam que 2 anos depois seria conservador, que sabia que 2 anos depois seria liberal. Era um rodízio. Né? Então, essa política de rodízio é chamada política da conciliação, que Dom Pedro II vai, né, coordenar. Tá? Esse período é marcado pelo apogeu da economia cafeeira. Entre 30 e 70 é o Vale do Rio Paraíba do Sul, aqui na província do Rio de Janeiro, fronteira com Minas, entrando por São Paulo, chegando a Campinas. Né? Então, esse Vale do Rio Paraíba do Sul, ele pega uma vasta região do Rio, toda essa região que vai de Paracambi até Resende, né? É toda ela do café. Né? A mão de obra predominantemente escrava, a plantação é feita em encosta de morro, né? E o Porto do Rio é por onde escoava essa produção. Então, nesse período de 30 a 70, essa produção do café nessa região, Rio, fronteira com Minas, Rio Paraíba do Sul faz a fronteira do Rio com Minas, né? E São Paulo, chegando até Campinas, é a grande área produtora do café. Tá? A partir de 70, começa um deslocamento para o oeste paulista, tá? Que é Planalto, é terra plana, alta, porém plana. Né? Ali já é uma terra roxa, é chamada roxa erradamente, porque ela é vermelha. Né?
E a história é engraçada, porque nessa região foram levados para lá trabalhadores imigrantes italianos, a grande maioria italianos, né? Então, quando chegaram lá, eles viram aquela imensidão de terra vermelha e falaram terra rossa. Rossa é vermelha em italiana, né? Italiano. Aí os paulistas lá, os caipira paulistas ouviram e acharam que era roxa mesmo. E ficou roxa. Até hoje se chama terra roxa, o que é a terra vermelhona, né? Então, lá é um planalto, plano, a terra, né, vermelhona, muito fértil, boa para o café, seco, é um clima muito seco, apropriado à cultura do café, né? Então, ali o café vai se proliferar. Só que é um período onde já temos investimentos estrangeiros, construção de estrada de ferro, implementos agrícolas, fertilizantes, máquinas, né? Então, daí a mão de obra ali é predominantemente livre, né? Então, isso aí já dá uma mudança substancial na produção do café. De 70 a 30, essa região vai dominar a produção do café completamente. O Vale do Paraíba continua produzindo, mas vai cair. Tá? A partir dos anos 80, particularmente, 1880, né, 70% da produção do café era do Oeste Paulista. Tá? O resto vinha do Vale do Paraíba do Sul. Então, isso é importante para a gente ver que é uma nova forma, né? Em investimentos, mão de obra livre, né? Estradas de ferro, implementos, máquinas. É uma nova expansão do café, já dentro de um período que a gente vai ver mais à frente, é a expansão imperialista, que vem da Europa, Estados Unidos, né? Atingindo aqui a América do Sul e o Brasil com o café, particularmente. Tá? Não só o café, várias produções no Brasil são atingidas por esses investimentos estrangeiros, né? Açúcar, tabaco, cacau, algodão, né? A borracha na Amazônia. A gente vai trabalhar isso mais tarde, né? Aí o Porto de Santos ganha importância. Até 1930 é o grande porto escoador dessa produção do café, né? Que é a maior produção de café do Brasil, tá? Investimentos estrangeiros muito presentes. Outra questão também dessa época é a questão do tráfico negreiro. A Inglaterra vinha exigindo o fim do tráfico negreiro. Assinou um tratado com o Brasil em 1827, Dom Pedro I. Nesse tratado já tinha cláusula para acabar com o tráfico negreiro. Dom Pedro I queria acabar, mas o Congresso não queria. Né? Ele encaminhou a proposta ao Congresso, o Congresso rejeitou, por isso que ele fechou o Congresso, convocou eleições e foi derrubado. Né? O Congresso até aprovou uma leizinha para acabar com o tráfico negreiro, mas como eles mesmos chamavam, lei para inglês ver. Não acabou com nada, tá? Aí a Inglaterra se sentiu enganada, mas como o Brasil estava em crise e a Inglaterra tinha outros problemas para tomar conta, deixou rolar o negócio. Mas quando veio os anos 40, Dom Pedro II assumiu, em 43, a Inglaterra pressionou para renovar os tratados, que acabaram em 43, né? E o imperador não quis renovar. Dom Pedro II não quis renovar. Além disso, foi criada uma taxa, né? Uma lei que cobrava impostos sobre produtos manufaturados, produzidos no exterior, protegendo a produção nacional. Né? Então, essa tarifa desagradou profundamente a Inglaterra, porque ela era a maior exportadora para o Brasil de produtos manufaturados, tecidos principalmente. Essa taxa, criada em 1844, ela acaba estimulando as manufaturas no Brasil. Né? Então, os ingleses, em 45, em resposta, como o Brasil não acabava com o tráfico negreiro, como o Brasil não renovou os tratados com a Inglaterra, comerciais, ainda criou uma taxa, né? A Inglaterra aprovou uma lei agressiva. É o Bill Aberdeen. Bill é decreto, tá? Bill é decreto. Aberdeen é o nome do primeiro-ministro inglês. Tá? Então, esse decreto, Aberdeen, ele estabelece o seguinte: a Marinha de Guerra inglesa podia aprisionar navios negreiros em qualquer lugar do mundo, inclusive no nosso mar territorial. A ofensiva inglesa foi brutal. Eles chegaram a invadir a Baía de Guanabara, prendendo navio negreiro aqui dentro. Tá?
Foi assim uma coisa grosseira mesmo. Teve conflitos com os ingleses, né? O imperador peitou esses conflitos, mas só que chegou em 1850 e o imperador pediu para que encaminhou uma lei acabando com o tráfico negreiro de vez, estabelecendo punições severas, fiscalização rigorosa, e o tráfico acabou. Mas, em compensação, né, o nosso parlamento aprovou uma lei chamada Lei de Terras. Essa lei ela tirava do imperador o poder de fazer uma reforma agrária. Até então, as terras que não tinham propriedade, chamadas terras devolutas, que pertencem ao império, não tem dono, né? Essas terras poderiam ser usadas para a reforma agrária. E como havia o interesse do império em trazer imigrantes para cá, principalmente com o fim do tráfico negreiro, né, para repor essa mão de obra, aí, com medo de que o imperador fizesse uma reforma agrária, distribuindo terras, né, para escravos libertos e para imigrantes que estavam chegando, o Congresso aprovou essa lei, proibindo a reforma agrária, proibindo a distribuição de terras, estabelecendo que a terra no Brasil tinha que ser comprada e num tamanho de latifúndio, grande propriedade rural. Ora, ninguém tinha dinheiro para isso. Ninguém tinha dinheiro para isso. O Império, para estabelecer pessoas, né, que ele vai fazer isso, no Sul principalmente, na Serra Gaúcha, Santa Catarina e até um pouco no Paraná, na fronteira com a Argentina, né? Ele vai fazer isso, ele compra a terra e coloca as pessoas lá. Olha o absurdo do negócio. Né? O Império compra a terra, né? Tem que depositar lá a quantia em cartório. E aí que ele pode fazer, distribuir a terra para esses imigrantes. Mas o grande plano que era distribuir terras para libertos, né? Escravizados que fossem libertos, levados, por exemplo, para o Mato Grosso, né? Fronteira com o Paraguai, fronteira com a Bolívia, né? E ali é uma terra fértil, boa, né? Então ali eles desenvolverem ali núcleos populacionais e trabalhando a terra, produzindo, isso não pôde ir à frente, tá? O grande entusiasta disso era o André Rebouças, uma família de negros libertos de muito tempo, né? Que investiram em educação, comércio, né? E o André Rebouças era um engenheiro, né? Formado pela Escola Politécnica Brasileira e estudou no exterior. Né? O André Rebouças era um grande, fez inclusive um projeto de agrovilas na fronteira do Mato Grosso, né? O que seria hoje Rondônia, que na época não existia, era incorporado ao Mato Grosso também, com a Bolívia, Peru, né? Argentina, Paraguai, né? Ali seriam colocadas agrovilas, né? Onde os libertos iriam produzir, trabalhar, ter sua terra ali, né? Pequenas e médias propriedades rurais. Isso não foi à frente, isso foi barrado pelo Congresso brasileiro, né? E gerou esse problema seríssimo social que se estende até hoje. A lei de terras só foi abolida na década de 40 por Vargas, tá? Ela predominou durante quase 100 anos. Tá? A Era Mauá ela vem em cima dessa questão desses incentivos à produção manufatureira. Mauá era de uma família de proprietários de terra, né? Produtores de cana-de-açúcar, de Campos, norte fluminense. Ele estudou, se formou em engenharia também, né? Ele tinha muito contato com os ingleses, investidores ingleses. Então, quando veio essa tarifa Silva Ferraz, 44, que facilitava a manufatura no Brasil, ele começou a investir em manufaturas. Mas ele começou a investir também muito em serviços. Transporte. A primeira estrada de ferro no Brasil é construída pelo Mauá, né? É financiada por ele. É Mauá, uma praiazinha que acabou ganhando o nome dele, depois ele ganhou esse título, né, de Barão de Mauá, Visconde de Mauá, né? Ali em Magé, né? Magé, Caxias, né? Mauá com Raiz da Serra, Petrópolis. Essa estrada de ferro, ela levava daquela... Ali tinha um porto, o Porto das Caixas, né? Naquela região. Então saiu uma barca aqui do Rio de Janeiro, da Praça 15, e até lá as pessoas entravam no trem e subiam para Petrópolis. Era o caminho que a família real passou a fazer, se estabelecendo em Petrópolis.
Quando chegava novembro, né, a família real, a família imperial, toda ia para Petrópolis. A corte brasileira toda ia, praticamente. Embaixadores iam, né? O ministério ia, né? Políticos, senadores, porque o Rio de Janeiro era uma cidade insalubre. Insalubre. E o verão só piorava as coisas. Então eles iam em novembro e voltavam só em abril. Né? Eles passavam todo esse período do verão e mais alguma coisa, né? Final da primavera e início do outono, lá em Petrópolis. Então o Brasil era governado por Petrópolis, com palácios lá e tudo. Petrópolis era uma cidade de primeiro mundo, né? Palácios, catedrais, né? Festas, né? Então era uma cidade de primeiro mundo. Então ali que vivia a família real durante praticamente aí 5 meses. Ela ficava lá. Aí depois que vinha para o Rio de Janeiro. Ficava na Quinta da Boa Vista, né? Ficava ali onde o Palácio, atual Museu Nacional, né? Então, e vinham para cá. Mas eles ficavam mais em Petrópolis do que no Rio. Tá? Então, essa questão, Petrópolis virou a capital real do Brasil por 5 até 6 meses. Né? Às vezes eles iam até mais cedo, em outubro, dependendo de como estava o tempo aqui no Rio de Janeiro, e os mosquitos, né? E aí tinha uma série de doenças aqui no Rio, febre amarela, era um inferno isso aqui, peste bubônica, febre amarela, varíola, era um inferno o Rio de Janeiro, né? Uma cidade suja, né? Então, esse período eles iam embora, eles subiam, tá? Então, o Mauá investiu não só aqui no Rio, mas em outros lugares também, né? Uma estrada de ferro importante que ele vai construir de Santos para Limeira, em São Paulo, né? Próxima a Campinas, para escoar o café, né? Para escoar o café. Também ele vai investir nessa estrada de ferro. Outras estradas de ferro também vão ser investidas, mas o Brasil investiu muito pouco em estradas de ferro. Muito pouco. Né? Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, na década de 70, tinha mais estradas de ferro que o Brasil tinha, né, em 1960, quase 100 anos depois. Né? Então, para você ver como investiu pouco em estradas de ferro. Depois veio os anos JK, que a gente vai ver aqui, né, que foi investimento foi em produção automobilística, estradas, rodovias, aí acabou de vez. Né? Os trens ficaram restritos a áreas urbanas. Né? E até hoje está assim, infelizmente. Há projetos aí de colocar trem e tudo, né? Estradas de ferro sendo criadas, mas até agora não saiu muito do papel, não. Vamos ver. Tá? Então, essa era Mauá, ele também acabou investindo num estaleiro aqui no Rio, estaleiro Mauá, e numa fundição para trabalhar com produção de metais, né? Fundir o ferro, fazer placas de aço, né? Só que aí foi falência. A tarifa Silva Ferraz foi revogada, depois criaram uma nova tarifa que davam vantagens aos ingleses em produtos ferrosos. Isso em 1866, por causa da guerra com o Paraguai. Né? A guerra com o Paraguai gerou muita necessidade de ter esses produtos no Brasil para construir estradas de ferro, para fazer armas, munição, né, canhões. Então, precisava de muita produção de metais. E não tinha como suprir isso. Então, liberaram essa importação de produtos ferrosos, metais, dos ingleses. Os ingleses inundaram o nosso mercado e o Mauá foi à falência. Né? De qualquer maneira, ele era de uma família de latifundiários, ele retornou a Campos, passou seus últimos anos lá em Campos, vivendo nas suas fazendas. Né? E, bem, prosseguindo aqui, tem umas imagens, né? Aqui, trabalhadores escravizados na café, antes da abolição da escravidão, década de 80, tá? Aqui no Vale do Paraíba, tá? No Rio Paraíba do Sul. Essa foto foi tirada em Vassouras, que é o grande centro cafeeiro da região. Aqui embaixo também, mas essa foto aqui embaixo já é século XX. Então, eles já são trabalhadores livres, muito embora aqui atrás deles esteja a senzala. Tá? Esteja a senzala. Eles não viviam mais aí da senzala. Mas a senzala era o lugar que guardava as ferramentas, botava até o café para secar. Né? Então, está aqui atrás deles. Essa foto já é início do século XX.
eles já não são mais escravizados, são trabalhadores livres, porém, né, trabalham no sistema de parceria, não é um sistema assalariado, tá? Isso predominou durante muito tempo, muito tempo. Até os anos 80 era comum, em fazendas no interior, você ter trabalhadores em sistema de parceria, em que o trabalhador produz e fica com uma parte do que produz, né? Aí ele vende para o dono. Claro, né? Vai receber uma miseria por aquilo, né? Pode vender no comércio também, mas vai ter que andar muito, vai perder dia de trabalho, né? Aqui o interior de um navio negreiro, uma pintura do Debré, do início do século XIX, tá? Essa pintura foi feita em cima de relatos. Ele não esteve no interior de um navio negreiro, claro. Ela foi feita em cima de um relato e ele faz ele faz, né, assim, ele cria dentro do seu estúdio, né, lá uma mais ou menos o que seria e pinta as pessoas. Pode ver que as pessoas estão fortinhas, estão bem alimentadas, né? Não era bem essa condição, tá? Então está aqui, né, a pintura de Debré, interior do navio negreiro, mas passa mais ou menos o que seria o interior de um navio negreiro, tá? Aqui ao lado, a inauguração da Estrada de Ferro, né? A Mauá Raiz da Serra, né? Temos aqui a Estrada de Ferro inaugurada, a saída dela, a estação cercada por palmeiras, né? Toda a família real está aqui presente. Vão subir a serra para Petrópolis, né? Essa aqui já falei, é uma fotografia do início do século XX, mostra a senzala, para a gente ver como é que era a senzala, né? Aqui uma charge mostrando Dom Pedro II com a política de conciliação, né? Ora liberais, ora conservadores. Então ele vai e ali uma senhora, né, que representa o que seria a monarquia, né? Ela está empurrando ali como se fosse um moinho, né? Ele vai rodando. Então, ora liberais, ora conservadores. É a política de conciliação. E aqui uma fotografia do final do século XIX, ainda na época da escravidão. Pode ver que eles estão descalços, eles são escravizados, tá? E com uma senhorinha aí, né? Uma senhorinha no dossel. Eles vão carregar ela, eles carregam ela, né? No dossel, né? Agora, é interessante que vocês podem ver para essa senhorinha, os traços dela, cabelo e tudo, ela não é branca, 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 tá? Ela tem muito mais, ela é muito mais uma negra de pele clara, né? Então, esse também, mesmo na elite brasileira, você tem, na elite cafeicultora, você tem a presença, né? Que já vem de muito tempo, tá? Isso vem de muito tempo. Então, isso mostra a miscigenação que já vem de bastante tempo aí. E os escravizados estão aqui, né? Bem negros mesmo, bem pretos, né? Eles vão carregar a senhorinha, tá? A sinhazinha. As questões internacionais, já falamos do Bill Aberdeen, né? O Brasil teve conflitos grandes com a Inglaterra, não foi só o Bill Aberdeen. A questão Christie também, que foi um embaixador nomeado para o Brasil e só criou confusão aqui no Brasil. O embaixador inglês era muito grosseiro, o cara. Ele não era diplomata de carreira, era comerciante, não gostou de ter vindo para cá. Ele queria pegar ou Estados Unidos ou um país mais ao norte, né? Aí aqui ele criou confusão o tempo todo, reclamava de tudo o tempo todo. Aí teve dois fatos aí que levaram ele o Império a romper. O Império cortou relações com a Inglaterra, né? E ficou durante 2 anos sem ter relações com a Inglaterra. Em 63, o Cristo foi expulso do Brasil. E o Império cortou relações com a Inglaterra. E estava enchendo já a paciência de todo mundo aqui. Só voltou a ter relações em 65, né, no final de 65, por causa da Guerra do Paraguai. Então, o embaixador inglês na Argentina foi até Uruguaiana, Rio Grande do Sul, onde as tropas paraguaias ali tinham sido rendidas pelo exército brasileiro. Então ele foi ali onde Dom Pedro II foi assistir à rendição, e os oficiais paraguaios foram presos ali. Dom Pedro II deslocou até o cenário da guerra, e lá ele fez contato com o imperador, mandou uma carta de desculpas da rainha Vitória, rainha inglesa, né? E o Brasil aceitou e voltou a ter relações com a Inglaterra, até porque precisava de capital para derrotar o Paraguai e também de produtos ferrosos, né? Então, que nós não produzíamos aqui canhões, etc. e tal, né?
Então, foi aí que retomou. E a Guerra do Paraguai e as intervenções que o Brasil tem da Bacia do Prata, em geral. Né? Aqui tem os conflitos platinos, né? Nós temos aqui Uruguai, Manuel Uribe, era um caudilho, que é um político que exerce de forma ditatorial o poder, né? É chamado caudilho na América Latina, América Espanhola, né? O Manuel Uribe, ele foi derrubado, ele tomou o poder e foi derrubado, com 1 ano e pouco de poder, com apoio do Império. O Brasil intervinha no Uruguai sempre que seus interesses eram contrariados. Então, Manuel Uribe, depois o Aguirre. Inclusive, a intervenção para derrubar o Aguirre que levou à guerra com o Paraguai. Né? Por que isso? O Uruguai ele se separou do Brasil com a Guerra da Cisplatina, mas manteve um vínculo com o Brasil. Os comerciantes de Montevidéu, que era uma elite, né, muito próspera, eles tinham boas relações com o Brasil. E quando eles elegiam um presidente no Uruguai ligado a eles, as relações com o Brasil iam a toda. Mas quando elegiam um presidente ligado, né, aos criadores de gado do interior do Uruguai, que não tinham boas relações com o Brasil, claro, rivalizavam com o gado gaúcho, né? Aí o troço de é o que aconteceu com o Manuel Uribe e com a Aguirre, que eram criadores de gado do interior do Uruguai. E aí o Brasil intervinha. Né? A Argentina teve também um caudilho, né? Juan Manuel Rosas, e teve uma guerra também com o Brasil, 51, 52, e ele acaba também, em função até da intervenção do Brasil no Uruguai, contra o Uribe, né? Ele se aliou com o Uribe contra o Brasil, e o Brasil interveio ali para derrotar o Rosas. Né? Então, derrubou o Uribe no Uruguai e derrubou o Rosas na Argentina. E, por último, o Paraguai. O Paraguai é um país que é o primeiro país da América Espanhola a se tornar independente. Se tornou independente em 1815. E sempre foi governado por caudilhos. Né? Primeiro foi o Juan Gaspar de Francia, depois foi o Carlos Solano Lopes, e depois o filho dele, o Francisco Solano Lopes. Né? Tanto no Francia quanto no Carlos, né, o Carlos Solano Lopes, mantiveram boas relações com o Brasil. Por quê? A principal ameaça ao Paraguai era a Argentina. A Argentina queria anexar o Paraguai e tentou. O Rosas tentou anexar o Paraguai. Né? E o Império Brasileiro garantia a independência do Paraguai. Mas nesse período, tanto com Francia quanto com o Carlos Lopes, né, o Paraguai se desenvolveu. Ele tinha uma fundição própria, coisa que o Brasil não tinha. Ele produzia suas armas, seus canhões. Né? Ele tinha um exército profissional. Vieram técnicos militares, né, da Prússia, que na época estava formando a Alemanha. Né? E era um exército super profissional, super bem treinado, preparado na Europa. Né? A Prússia era um modelo de exército. Eles vieram para o Paraguai e formaram um exército paraguai. Era o maior exército da América do Sul. Porque tem uma ideia, o Brasil, quando estourou a guerra com o Paraguai, em 64, havia 15 mil homens no exército brasileiro. 15 mil, em todo o território brasileiro. O que predominava no Brasil eram as guardas, a chamada Guarda Nacional, que eram as guardas latifundiários, né? Organizados por eles. Aí sim, você tinha um percentual grande, 50 mil, 60 mil homens armados. Mas o exército brasileiro mesmo era diminuto. A marinha brasileira era pequena, mesmo com a extensão do nosso litoral. O Paraguai tinha, quando estourou a guerra com o Brasil, o Paraguai tinha 65 mil homens. Né? A Argentina não tinha 10 mil. O Uruguai não tinha 5 mil. Então, se unisse, né, Brasil, Uruguai e Argentina, como acabaram se unindo contra o Paraguai, né, dava menos da metade do exército paraguaio. Muito que o exército paraguaio era muito mais bem treinado, bem armado, né, profissional, o que os outros não eram. Os outros eram um exército de voluntários, entre aspas, né, forçados a fazer a guerra. Então, na realidade, o Paraguai, durante esse período, do Francia até o Carlos Solano Lopes, né, foi de 15 até 60, quando o Carlos faleceu,
e o filho dele assumiu, o Francisco, né? Esse período, né, o Paraguai se desenvolveu muito. Ele tinha fazendas que eram do Estado, onde a população de maioria indígena, Guarani, trabalhava nas fazendas e produzia. Ou seja, uma herança que veio da época dos jesuítas. O Paraguai sempre foi uma região de muitas missões jesuítas. Muitas. Então já havia essa tradição dos indígenas guaranis, convertidos ao catolicismo, né, trabalharem na terra, criarem animais. Isso foi mantido pelo Estado paraguaio, com fazendas. Então, o Paraguai era um país que tinha uma economia muito bem desenvolvida, produção manufatureira, né, que atendia seu mercado interno, boas relações com a Europa, principalmente com a Prússia, que vem a formar a Alemanha, e depois também com os Estados Unidos. Estados Unidos. Né? O Paraguai ele era um grande exportador de matérias-primas para os Estados Unidos, tá? E para a Alemanha também. Tá? Para isso, precisava sair pela Bacia do Prata. De um lado, Buenos Aires, do outro, né, Montevidéu. E ainda atravessar território brasileiro, porque o Rio Paraguai passa, né, pelo Mato Grosso. Tá? Então, o Paraguai ele começou, já no governo do Carlos Lopes, a desenvolver uma ideia de expansão territorial, principalmente em cima de áreas da Argentina. Aquele bracinho da Argentina que entra assim entre o Brasil e o Paraguai. Ali são duas províncias, Entre Rios e Corrientes. Essas províncias nunca quiseram ficar presas à Argentina, queriam se separar. Né? E até se uniu ao Paraguai. Então, a ideia do Paraguai era unificar essas duas províncias, unificar o Uruguai e até o Rio Grande do Sul. Eles apoiaram. Quando teve a Farroupilha, o Paraguai não apoiou a Farroupilha, o Uruguai apoiou. Tá? Mas o Paraguai não apoiou. Então, mas, de qualquer maneira, ficava de olho ali. Né? Então, aí faria o grande Paraguai com uma saída para o Atlântico. Né? Então, seria uma grande região, dominaria a Bacia do Prata, que dominaria toda aquela área que é da Argentina e uma parte do Brasil, nosso Pantanal Mato Grossense, um pouquinho dentro, e mais o Rio Grande do Sul. Talvez Santa Catarina também. Né? Então, o que aconteceu? O Francisco Solano Lopes levou essa política à frente. Ele apoiou as províncias argentinas que estavam em revolta contra o governo da Argentina, na época, e apoiou o governo do Aguirre no Uruguai. O Brasil interveio no Uruguai para o Francisco Solano Lopes, que ele não conseguiria, né, obter o Uruguai. E aí, então, ele vai e declara guerra ao Brasil e invade o Brasil. A Guerra do Paraguai começou com a invasão do Brasil. Né? As tropas do Francisco Solano Lopes invadiram o Pantanal Mato Grossense, entraram pelo Mato Grosso, né? Ali não tinha quase nada, tropas pequenininhas, 500 homens no total ali, toda a fronteira. Né? O exército paraguaio entrou arrasando ali, tomou uma boa parte do atual Mato Grosso do Sul e entrou invadiu pelas províncias Entre Rios e Corrientes e invadiu o Rio Grande do Sul. Né? Então começa a guerra aí. O Brasil foi pego de surpresa com essa guerra e não esperava essa reação do Paraguai. Né? Tinha até então boas relações com o Paraguai, e aí buscou uma aliança com o governo que ele havia colocado no Uruguai e com a Argentina. Só que a Argentina e o Uruguai vão entrar nessa guerra, é a chamada Tríplice Aliança, mas muito divididas, porque, na realidade, né, elas estão mais preocupadas com os seus próprios conflitos internos. Né? O Brasil vai ter que arcar com um custo de 80% do conflito, e contra um exército muito maior do que o seu. Daí vem a formação do Exército Brasileiro. O primeiro ano de guerra, de 64 a 65, foram vitórias paraguaias, até que no final de 65 o Brasil ganha, né, derrota os paraguaios no Rio Grande do Sul e entra no Uruguai. É em Uruguaiana que os paraguaios vão se render ali no Rio Grande do Sul. Né? A retomada do Mato Grosso já foi mais difícil, demorou quase até o final da guerra, que o Paraguai teve que retirar as tropas de lá para poder se defender, que o Brasil começou a ofensiva, né, pela Bacia do Prata. Né?
Então, aí que ele entra na guerra mesmo para atacar o Paraguai. Tá? Então, aí que vai ser formado o Exército Brasileiro. E como é que é formado esse Exército Brasileiro? Os chamados voluntários da pátria. Né? Voluntários da pátria eram os filhos dos fazendeiros, das classes médias urbanas, que lutariam na guerra. Só que esses foram a minoria. A maior parte das famílias que tinham escravizados, elas podiam dar no lugar do seu filho, seu sobrinho, seu enteado, né, 5, 6 escravizados. Então, esse exército de escravizados que foi lutar na guerra. Calcula-se que cerca de 100 mil, mais até, de escravizados têm ido lutar na guerra. A maioria morreu lá, né? O número de mortos foi bem grande, mas os que voltaram já estavam livres, eram homens livres, né? Então, isso vai acabar abalando bastante a estrutura da escravidão no Brasil. Vamos ver mais à frente. Mas é aí que é formado, né, o Exército Brasileiro. Então, também, né, a partir de 1870, os Estados Unidos assumem a posição de maior comprador do café, né? E fazendeiros sulistas americanos migram para o Brasil após a Guerra Civil. A Guerra Civil Americana foi de 60 a 65, motivo pelo qual os americanos não puderam nem ajudar o Paraguai. Tá? Nem ajudar o Paraguai. Então, a guerra com os americanos a Guerra Civil Americana foi nesse período. Né? A Prússia também não pôde ajudar, porque nesse período também ela está em guerra na Europa, para formar a Alemanha, né? Guerra contra a Áustria, guerra contra a França depois. Então, ela não pôde também ajudar o Paraguai. E o Paraguai ficou sozinho aqui. E o Brasil teve apoio, né? Não só da França, da Inglaterra, como da França também, porque a princesa Isabel, sucessora de Dom Pedro, se casou com o conde da família Orleans, que governava a França, né? Então, aí a princesa Isabel fez essa política de aproximação com o Segundo Império Francês foi muito forte, né? Então, o Brasil teve apoio da Inglaterra e da França na guerra com o Paraguai. Por isso que o Brasil conseguiu formar uma grande armada, né, que invadiu o Paraguai, pelo Rio Paraguai, e também um exército bem, né, bem armado, bem treinado, nem tanto, né, mas que aprendeu a fazer guerra no decorrer da guerra. Né? Então, essa política internacional do Brasil, um império dos trópicos, né, um império reconhecido pelos europeus. Aqui, Dom Pedro II, quando ele expulsa o Cristo do Brasil, aí a população vai lá saudar ele e tudo, né? Dom Pedro II está aí um certo momento de popularidade dele, né? Aqui, as nossas embarcações entrando pelo Rio Paraguai, derrotando as embarcações paraguaias, nessa batalha do Riachuelo, né? Que é o acesso ao Rio Paraguai, o Brasil acabou com a Marinha de Guerra Paraguaia, que eram pequenas embarcações armadas com canhões mais leves, mais apropriadas até para navegar ali, né? Mas aí o Brasil, com embarcações um pouco maiores, mas bem armadas, acabou com a Marinha Paraguaia, destruiu completamente a Marinha Paraguaia nessa batalha do Riachuelo. E aqui é uma pintura, né? Eles estão ali entrando pelo Rio Paraguai. Aqui embaixo, os oficiais do Exército Brasileiro, todos eles brancos, mas o cabo corneteiro, um ex-escravizado, negro. Né? Interessante essa pintura aqui, a Batalha do Havaí, uma pintura gigantesca, está lá no Museu Nacional de Belas Artes, na Cinelândia, né? Então, essa Batalha do Havaí, você só vê um negro ou dois nela aqui, nesse grupo de soldados que estão aqui embaixo. Né? Aqui nesse grupo de brasileiros armados que tem um negro ou dois. Tá? O resto você não vê. Não vê. Agora, isso é uma questão importante, porque a maioria do nosso exército era composta por negros. Tá? As transformações após a guerra com o Paraguai, né? Então nós temos aí relativo crescimento urbano, sim. As cidades, principalmente Salvador, que era o recrutamento do Nordeste, né? O Rio de Janeiro, claro, a capital. Santos, claro, um porto importantíssimo. E Porto Alegre. Cresceram muito. Porto Alegre, então, antes da guerra com o Paraguai, Porto Alegre não tinha 10 mil habitantes. Quando acabou a guerra com o Paraguai, já tinha mais 50 mil. Muita gente que foi lutar lá no sul ficou em Porto Alegre, que era um porto. Porto Alegre, quando começou a guerra, não passava de um Porto Alegre. Né? Quando acabou a guerra, já era um porto, por onde entrava mercadorias e saía mercadorias também do sul. Né? Então, essas transformações são importantes. Há um crescimento urbano,
A cultura cafeeira para o oeste paulista já começa a receber investimentos estrangeiros, ingleses principalmente, logo depois americanos também, né? Crescimento da mão de obra livre, os escravizados que lutaram na Guerra do Paraguai, que voltaram vivos para o Brasil, né? Mais de 50 mil voltaram vivos, então foram libertados, estavam libertados já, quer dizer, entraram no exército, já foram libertados, né? Então, voltam para o Brasil e vão fazer o quê? Um número substancial desses mais de 50 mil permaneceu no Exército e na Marinha. Seguiu carreira. Era o que eles podiam fazer. Um número pequeno, menos de 10 mil no total. Mas o resto voltou para as fazendas que estavam, só que não eram mais escravos. Aí a grande parte deles vão viver nas cidades, vão trabalhar nos carros do porto, afinal de contas, os portos cresceram, Porto Alegre, Santos, Rio de Janeiro, Salvador. Eles vão ficar aí trabalhando no carro do porto, né? Estivadores, carregando peso. São trabalhadores que não têm qualificação, né? Não houve nenhum investimento nisso, tá? Mas vão exercer uma pressão pelo fim da escravidão. Claro, principalmente os que estão nas Forças Armadas, tá? Porque vão pressionar mesmo, né? Então, crescimento da produção manufatureira nacional, claro. Muita coisa era produzida para a guerra e agora voltada ao mercado interno. Vem fábricas também da Inglaterra para cá, né? Fábrica, indústria têxtil, né? Aí nós temos aqui no Rio de Janeiro, ali em Vila Isabel, que virou o Boulevard, hoje é o Açaí, né? O Nova América, Bangu, tudo isso era fábrica têxtil, indústria têxtil, né? Diversificação de produtos para exportação. O café mantém até 1930, o café representava 60% do que o Brasil exportava, da riqueza brasileira. Mas os outros 40% estão aqui. Couro, borracha, açúcar, cacau, tabaco, madeiras, minérios, né? Então, isso aí também, 40%, já é um percentual bem grande, né? O Brasil está exportando mais e mais diversificadamente, né? E daí nós temos 69, antes mesmo da guerra acabar, na verdade foi o Caxias governou, o Caxias comandou as tropas brasileiras, o Duque de Caxias, de 66 até 69, né? Do início de 66 até o final de 69, quase 4 anos. E quando, em 69, eles tomaram a capital, Assunção, e o Francisco Solano Lopes fugiu para o interior, lá para o norte, né? Para a região de serra, de montanha, com uma tropa de elite dele, né? Um exército já todo derrotado, pequeno, ele fugiu. O Caxias tomou a capital e mandou uma carta do Dom Pedro II. Olha, a guerra acabou. Tomei a capital, né? Agora é organizar o governo do Paraguai, a guerra acabou. E renunciou ao comando. Então, aqui no Brasil, isso teve repercussão. E os liberais radicais, alguns eram ligados até ao Partido Liberal, mas a maioria não era nem ligada a partido, soltaram um manifesto. Um manifesto solicitando ao imperador, né, ao nosso parlamento, né, que já não valia nada naquela época, ao nosso parlamento, reformas, né? Inclusive a reforma agrária, a distribuição de terras para os libertos. Distribuição de terra para os libertos. Ampliar o direito a voto para que pequenos proprietários, né, trabalhadores urbanos, livres pudessem votar, né? Ampliar o direito a voto, né? Também a questão de distribuição de terras, reduzir o poder moderador, até acabar com ele, se possível fosse, né? Dar mais poder ao Congresso, ao Judiciário, né? Estabelecer um regime liberal efetivo, né? Então, esse manifesto teve uma repercussão grande nos meios urbanos. Mas aí, em 70, depois que acabou a guerra com o Paraguai, que o Caxias renunciou, quem assumiu o comando foi o Conde D, né? O genro do Dom Pedro II, e a guerra foi levada até o extremo, até acabar, matar o Francisco Solano Lopes, né? E exterminar o exército paraguaio. Então, após a derrota paraguaia definitiva, acabou a guerra, os cafeicultores de São Paulo, já enriquecidos bastante, né? E o café já começando a ir para o oeste paulista,
Eles se reúnem em Itu, né? Interior de São Paulo, próximo a Campinas também, e lá fazem um manifesto republicano. Esse manifesto não fala em nada de democracia, de ampliar direito a voto, reforma agrária, não toca no assunto. Ele só defende uma república federalista, em que as províncias virariam estados, e esses estados teriam autonomia econômica, financeira, etc. e tal. Modelo americano. Tá? Então, é um manifesto muito ligado às elites, cafeicultoras, latifundiários. Nesse momento, ele fica muito preso ali em São Paulo. Mais à frente, ele vai se expandir. Tá? Aí nós temos também a questão do fim da escravidão, que é a grande questão pós-guerra do Paraguai. Né? A transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre. Desde o fim do tráfico negreiro, que isso vinha, foi adotado um sistema aqui para trazer imigrantes, de parceria, né, que não deu certo, porque os imigrantes vinham para cá trabalhar na fazenda de café e não recebiam salário. Eles recebiam 20% do que produziam café. Olha, vai vender para quem? Para o dono da fazenda, que desconta disso o alojamento do cara, onde ele mora, a comida que ele comeu, tudo. Ou seja, eles ficavam endividados com os fazendeiros. Aí estourou uma revolta em 57 e esse sistema acabou sendo abolido. Tá? Aí, em 71, como resposta à Guerra do Paraguai, é editada a Lei do Ventre Livre, que todo bebê nascido a partir daí, filho de escravizados, seria livre. Só que o nosso parlamento, esperto como sempre, né, colocou uma cláusula, falando o seguinte: é livre, mas até os 14 anos tem que ficar com a mãe. E nesse período pode ser explorado pelo dono da mãe. E se nesse período o dono julgar que não foi ressarcido do prejuízo, ele pode prorrogar a escravidão desse menino que nasceu livre, em tese, até os 21 anos. Pior, se nesse período esse rapaz tem relações com uma menina da mesma idade dele e tem filho, o filho segue o mesmo procedimento. Até os 14 tem que ficar com os pais, depois vai... Ou seja, essa lei foi uma lei que causou uma revolta tremenda. O pessoal viu que era um engodo, era uma enganação. Né? Então, o Rui Barbosa, que era já político na época, jovem, advogado, ele era abolicionista, né, ferrenho, e ele colocou, olha, por essa lei, a escravidão no Brasil vai acabar na década de 40 do século XX. Entende? Não vai acabar nunca agora, né? Aí, então, isso só fortaleceu o movimento abolicionista, né? A mudança do sistema de imigração europeia também, que é o sistema de colonato, após 1880, exigindo mão de obra cada vez mais, já está no oeste paulista, né? Aí, então, eles vão mudar para atrair imigrantes para cá. Como é que é o colonato? O imigrante vem com a sua família, ele vai para a fazenda, que o fazendeiro, o dono da fazenda, reserva um pedacinho de terra para ele viver ali e trabalhar ali com a família. E ele trabalha na fazenda do café, produzindo café, mas recebe salário. Quanto mais café ele produzir, mais ele ganha em dinheiro. Em dinheiro. Aí, com isso, ele vai, né, naquele pedacinho de terra, ele vai fazendo ali seu barracozinho, né, sua choupana, vai criando animal, vai fazendo a rocinha, né, e vai vivendo ali. Depois de um certo tempo, ele paga ao dono que o dono gastou para trazer ele para lá. E pode ir embora. E ele pega o que ele ganhou, né? Ele já ganhou um dinheirinho aí, ele economizou o máximo possível, compra ferramentas e tudo e vem para as cidades. Porque geralmente esses imigrantes que estão vindo a partir de 80, eles não são camponeses, principalmente os italianos. Eles são manufatureiros, são artesãos. É pedreiro, é padeiro, é marceneiro, carpinteiro, sapateiro. Esse pessoal, depois de um certo tempo, 7, 8 anos trabalhando na fazenda, já juntou um dinheirinho, paga um ressarcimento lá pequeno ao dono e vem para as cidades trabalhar aqui. Aí deixa a terra lá para o dono, devolve para o dono a terra, tudo direitinho.
Aí o dono vai trazer outra família para trabalhar lá. Esse sistema possibilitou a vinda de muitos imigrantes para o Brasil, principalmente italianos. O Brasil é o segundo país em imigração italiana. O primeiro são os Estados Unidos, o segundo é o Brasil. Né? Então, o Brasil é o segundo país em imigração italiana. E outros povos que vieram também. Russos, ucranianos, eslovenos, eslovacos. Né? Depois, no início do século XX, quando a Europa para de mandar gente para fora, por causa da guerra, né? Vem os japoneses, coreanos, chineses, em grande quantidade. Né? Então, isso aí é importante para a gente ver que essa mudança vai trazer muitos imigrantes para o Brasil. Né? A lei dos sexagenários, em 85, refletindo a pressão para acabar com a escravidão. Essa é uma lei também inócua. Por quê? Ela determinava o seguinte: o escravo acima de 60 anos estaria aposentado. Mas ele vai viver onde? De quê? Né? Ele vai continuar na fazenda lá, mendigando. Muitos botavam aquelas senhoras, aqueles senhores idosos, jogavam na estrada. Um absurdo completo. Né? Você vai ver de quê? Né? Aí alguns colocavam que aí eles poderiam ficar até 65 anos, que é um absurdo completo. Os escravos dificilmente chegavam aos 50 anos de idade. Quem chegava aos 60 era uma minoria. E já chegava com uma série de sequelas, problemas físicos. Aí, essa gente, qual é o futuro deles? Não tem. Isso é uma estupidez. Tentativa de calar a boca, não calou. A pressão continuou, o movimento para acabar com a escravidão continuou, né? E aí, em 88, veio a Lei Áurea, acabando com a escravidão, sem indenizar os senhores de escravos, mas também sem prever qualquer tipo de apoio aos libertos, que só ganharam a liberdade, mas não tiveram nenhum tipo de terra para plantar, qualificação para trabalho, educação, nada disso. Foram largados à própria sorte. Tanto que boa parte deles, né, um percentual considerável, continua nas fazendas trabalhando, em parceria. A outra maior parte vem para os centros urbanos, fazer trabalhos não qualificados. Né? Então é essa a questão principal aí, que é o grande entrave da sociedade brasileira. É o grande entrave da sociedade brasileira, que até hoje gera consequências. Né? Aqui nós temos aqui do lado do Império Combate à Escravidão. Né? José Bonifácio já havia proposto em 23, na Constituição da Mandioca, que não foi à frente, né? Um prazo para acabar com a escravidão, se não foi à frente, claro. 31, Dom Pedro quer eliminar o tráfico, não conseguiu. Aí aprovaram uma lei, né? Uma lei, a Lei Feijó, que é a lei para inglês ver, que não significa nada. 50 acabou com o tráfico. Aí vem a Guerra do Paraguai. Aqui temos até uma charge mostrando um soldado voltando do Paraguai, olhando um parente dele sendo espancado na fazenda. Né? Aqui temos uma fotografia de uma escravizada levando uma criança nas costas. Né? 71, a lei do ventre livre, que criou mais problema do que realmente ganhou, garantiu liberdade, mas pelo menos assegurou liberdade para os recém-nascidos. Né? 85, a lei de sexagenários. Né? Aí vem o Clube Militar, em 87, salta, né, um manifesto contra a escravidão e fala que o Exército se recusa terminantemente a capturar negros fugidos. E em 88 vem a abolição da escravidão. Tá? Aqui temos a família imperial, uma foto em Petrópolis, né? E aqui temos uma charge, é um fazendeiro de Vassouras, né? Que ele fazia questão de enterrar os escravos falecidos, que faleciam antes dos 60 anos, né? Claro. Ele enterrava eles acorrentados. Então, essa charge denunciando isso, mostrando essa estupidez, essa barbárie aqui, que os escravos faleciam, mas não tinham 60 anos ainda, então ele fazia questão de colocar os caras no túmulo acorrentados. Né? A grosseria dessa gente, a estupidez, a barbárie dessa gente aí. E aqui, uma manifestação no Paço Imperial, ali na Praça 15, no centro da cidade, a multidão, a princesa Isabel sai à sacada,
mostrando a Lei Áurea que ela acabou de assinar. Né? Houve comemorações em toda a cidade do Rio de Janeiro, em vários lugares, né? Então, mas os fazendeiros de café do Vale do Paraíba não gostaram, porque eles, Rio, Minas, né? Até alguns de São Paulo, mas a maioria Rio e Minas, né? Não gostaram. Alguns do sul da Bahia também. Eles eram fiéis ao Império, que o Império mantinha a escravidão, né? Como acabou com a escravidão sem indenizar ninguém, eles romperam com o Império. Tá? E aí vem a República. Né? O Império foi se enfraquecendo, questão religiosa, conflito com a Igreja Católica, questão militar, conflito com o Exército, que adotou uma política republicana, abolicionista, então enfrentava, né, os ministérios, desrespeitava, vai capturar escravo, não vamos, dar fuga para escravo, desviava o uniforme dos quartéis para vestir escravizado fugido. Né? A questão religiosa foi um conflito com a Igreja, porque o imperador nomeava os bispos, né, em comum acordo com o Papa. E ele administrava a Igreja Católica, tanto que todos os registros do Brasil eram da Igreja, registro de terra, propriedade, casamento, nascimento, óbito, né? Era tudo feito na Igreja. Nasceu, batizou, pá, né? Comprou terra, comprou escravo, vendeu escravo. Tudo era feito na Igreja. A Igreja era o cartório local, né? Então, houve 2 bispos que enfrentaram o imperador, o bispo de Olinda e o bispo de Belém, né? Pará. Olinda Pernambuco, né? O bispo de Olinda, Recife, e o de Belém. Eles não aceitaram uma ordem, porque o Papa, na época, estava combatendo a maçonaria, que é uma instituição, né, secreta e política, religiosa também, que começou na Europa, mas se expandiu muito para a América, né? A maçonaria na Europa, e o Papa proibiu que os maçons frequentassem a igreja e recebessem sacramentos. Ora, na Europa era bem dividido. O maçom geralmente era republicano, não gostava muito da igreja. Mas aqui no Brasil, maçom, católico, era tudo a mesma coisa, se misturava. E aí esses bispos se recusaram a aplicar sacramentos em pessoas que eram maçons, políticos que eram maçons da região. E o imperador, que flertava com a maçonaria, ele foi e mandou esses bispos respeitarem a norma, porque o imperador podia dizer que norma da igreja seria aceita aqui e que norma não seria. Né? Não era uma bula do Papa, era uma norma secundária. E o imperador resolveu, então, mandou esses bispos desrespeitaram, ele mandou prender os bispos. Mas foi uma crise imensa. Né? Os católicos mais fervorosos romperam com o imperador e os republicanos, né, apontaram, olha só, o atraso que é o império, ficar preso numa questão como essa. Mas isso, de qualquer maneira, né, a questão abolicionista também com o fim da escravidão, sem indenização, vai levar o império a ter sua base política enfraquecida. Porque vai romper o quê? A igreja, o exército e os proprietários de terra, né, latifundiários, principalmente do Rio e Minas, né, que romperam com o império. Era a base política dele. Então, quando chega em 88, o Império já não tem mais essa base política. Ele vira para 89 sem essa base política. O movimento republicano cresceu. Nós tínhamos, na realidade, 3 movimentos republicanos no Brasil bem marcados. Os de São Paulo, que a gente pode dizer que é um movimento oligárquico, né? Oligarquia, um governo das elites econômicas, né? Os cafeicultores. Está mais interessado no federalismo. Não quer nem ouvir falar em democracia, não. Tá? Nada de voto. Não gosto disso. Eles querem uma república federalista. Que São Paulo possa ficar com a sua riqueza e não repassar para o Império. Tá? Aqui nos centros urbanos, somente Rio, Recife, um pouco menos São Paulo, Salvador, mas Porto Alegre também tinha bastante. São classes médias urbanas, né? Comerciantes, que são republicanos radicais, democratas. Os mais radicais defendem reformas até maiores, voto feminino. Né? Havia mulheres que participavam desse movimento, né? Voto feminino, defendiam o fim da escravidão, claro, defendiam reforma agrária. Né?
Então, esse movimento urbano, de radicais, né, é muito dos centros urbanos maiores, né? Também e tem os positivistas, que é uma doutrina que vem da França, né, do Auguste Comte, um sociólogo francês lá, pensador francês, que é uma concepção muito autoritária de Estado, republicana, mas uma república muito centralizada e autoritária, uma república governada pelos cientistas, pelos grandes intelectuais, né? E o exército aqui se considerava científico, porque o exército dominava a engenharia, as ciências exatas, física, química. Isso era quase que eram disciplinas que eram dadas pelo exército, né? A escola politécnica era dominada pelo exército, a engenharia, né? Então, os positivistas eram muito fortes dentro do exército, mas também nos setores civis, urbanos, né? Mas defendiam uma república mais centralizada, autoritária, uma república em que esses cientistas, pensadores, intelectuais, governasse essa república e levasse o Brasil ao desenvolvimento, né? O que a gente vai ver é que a questão abolicionista vai empurrar boa parte, né, a maior parte, quase todos, dos fazendeiros para o colo da República, principalmente para a proposta de São Paulo, oligarquia, né? E o imperador, percebendo isso, ele vai nomear para primeiro-ministro um amigo dele, Visconde de Ouro Preto, para fazer reformas. Isso no início de 89. O Visconde de Ouro Preto propõe reformas bem interessantes. Aumentar o quociente eleitoral para as classes médias urbanas poderem votar, né? Pequenos proprietários, ou até não proprietários, mas que tivessem renda própria, né? E daí trabalhadores urbanos com uma certa renda, pequenos comerciantes poderiam votar, né? Também maior poder para as províncias, diminuir as atribuições do poder moderador, né? Ele vai seguir mais ou menos o que o Manifesto Liberal Radical de 69 tinha proposto. Inclusive, essa proposta de reforma agrária, de assentamentos nas terras da fronteira do Império, né? Maior autonomia para o Legislativo e o Judiciário. Então, essa proposta, o Visconde Pedro prepara um projeto de lei, encaminha ao Parlamento, mas o Parlamento, em março de 89, o Parlamento recusa, não aceita nenhuma mudança, né? É claro que o movimento do imperador e do Visconde de Ouro Preto é para ampliar a base de apoio do Império, apoio político, principalmente com o voto das classes médias urbanas, né? Mas não conseguiu, né? E daí as crises só vão aumentando, né? E o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, dissolveu o parlamento e convocou eleições para 20 de novembro de 89. Ora, antes que chegasse essa data, né, os republicanos oligarcas, comandados por São Paulo, com apoio dos fazendeiros do Rio, Minas, Bahia, ex-escravocratas, né, eles se unem com os militares positivistas e proclamam a República em 15 de novembro. A família imperial é presa em Petrópolis, o ministério também, Visconde de Ouro Preto, todo mundo foi preso, todo mundo foi embarcado para a Europa. O André Rebouças, que era muito amigo da família imperial, ele seguiu com a família imperial, né? Foi até oferecido a ele que ficasse aqui no Brasil, não sei o quê, poderia ter um cargo na República, ele recusou e seguiu com a família imperial para o exílio. Ele vai falecer na França um ano depois. E a imperatriz falece também em 1990 e o imperador no final de 91, perto do aniversário dele, ou logo depois do aniversário dele, né? Morreu no exílio. Então está aqui, ó, muito além da princesa Isabel. Então são seis pessoas, né, negras que lutaram contra a escravidão. As pessoas nunca foram escravizadas, nasceram livres, né? Jornalistas, juristas, André Rebouças, que era engenheiro, né? O Luiz Gama, que era jurista, um grande jurista, inclusive, na época, né? Temos a educadora, né? Temos aqui a Maria Tomásia também, né? Ela era educadora, tá? A Maria Firmina também era educadora, professora também, primeira escritora abolicionista, primeiro livro abolicionista no Brasil foi escrito por ela, tá? A Adelina também, uma charrueira, né?
que ela atuava principalmente na Bahia, ela fazia um trabalho para libertar os escravos, para dar fuga aos escravos. E o Dragão do Mar, que é o Francisco, né? Ele jangadeiro do Ceará, ele dava fuga. O Ceará e Amazonas aboliram a escravidão bem antes de 88. Então, muitos escravizados do Pará, Mato Grosso, fugiam para o Amazonas. E no Nordeste, muita gente fugia para o Ceará. Então, o Francisco, que era esse dragão do mar, né? Tem até uma homenagem grande para ele, um monumento grande para ele em Fortaleza, né? Ele organizava as jangadas que levavam o pessoal do Rio Grande do Norte, do Maranhão, para o Ceará, né? Para dar liberdade para ele lá. Então, chegando lá, eles eram libertos. Aqui, duas charges com o imperador criticando o imperador. Do Ângelo Agostini, que era um chargista, publicava no jornal, né? O País, ele fazia charges e era republicano convicto. Aqui nós temos o imperador dormindo. Isso era comum, Dom Pedro tirava uma soneca à tarde, né? Então ele está lendo aqui, está dormindo. E aqui temos o imperador sendo derrubado do seu trono, né? Com a proposta do Ouro Preto, que ficou claro que o imperador seria derrubado, né? Ele coloca aqui um arlequim, um indígena olhando o imperador. Esses personagens estão sempre presentes nas charges dele. É como se fosse assim o povo brasileiro, né? Olhando, criticando, né? Aquela charge de soldado que a gente viu mais lá atrás, soldado voltando e vendo parente sendo açoitado, é também do Ângelo Agostini. Tá? Aqui temos o momento que a família imperial recebe uma tropa em Petrópolis, levando uma carta, né, do Congresso que foi restaurado, né, e o Marechal Deodoro proclamou a República, levando uma carta para Dom Pedro comunicando que acabou o Império, estão presos, vão ser levados de volta para o Rio de Janeiro, tem 48 horas para arrumar tudo, né? Então eles vão descer depois, todo mundo desce para o Rio de Janeiro, e aqui são embarcados para a Europa. Vão para Portugal e depois para a França, né? Aqui, Dom Pedro e Teresa Cristina, pouco antes da abolição, nos Jardins de Petrópolis, né? Aqui uma última foto deles no Brasil, do imperador no Brasil. Tudo bem? Então, nós estamos aqui, Vanderleia, acabamos aqui por hoje. Tá? A próxima aula, vamos voltar para a História Geral, tá? Semana que vem. Nós vamos voltar para a História Geral, quinta-feira, nossa aula. Hoje foi extraordinário, que amanhã à noite eu tenho um compromisso. Aí joguei hoje. Bom. Aí semana que vem é quinta-feira outra vez. Tá bom? Tá. Então tá. Obrigado. Tchau, boa noite. Obrigado. Vanessa, parei a aula já acabei. Vou dar mensagenzinha para você.